Olá, com muito prazer, a gente participa então dessa iniciativa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Estado do Paraná, né? Que aí cuida do nosso meio ambiente e como nós sabemos, né, dentro da legislação ambiental no Brasil se encontram também os cuidados com relação à proteção animal. E o tema que nós vamos abordar, então, se refere ao reconhecimento de situações de maus tratos contra animais, né? Meu nome é Carla Molento, eu sou médica veterinária, sou professora da Universidade Federal do Paraná e coordeno o Laboratório de Bem-Estar Animal, onde então nós tivemos a oportunidade de trabalhar de forma bastante extensa a questão do reconhecimento de maus tratos, e é esse trabalho que eu gostaria então de compartilhar com vocês nessa horinha de interação que nós teremos, né? Então já deixo aqui meu agradecimento pelo convite e meu elogio a essa iniciativa da CEDEST, né? Nossa interação vai ser composta basicamente desses conteúdos que eu listo agora, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a motivação, porque afinal de contas, alguém que trabalha com bem-estar animal, né, está falando aqui sobre maus tratos. Então a gente vai tentar dar essa visão histórica de como a gente chegou a trabalhar com isso, né, contando um pouquinho da nossa motivação. Depois a gente vai tocar dois conceitos básicos, fundamentais, para a gente poder trabalhar com o diagnóstico de maus tratos, né? E aí fazer uma ligação desses conceitos científicos com a base legislativa, né? Porque o que a gente quer então é contribuir para que se possa efetivamente aplicar a legislação que é robusta no nosso país e que considera crime atos de maus tratos contra animais, né? Daí, a partir então dessa visão bem breve do nosso arcabouço legislativo, nós vamos entrar de forma um pouquinho mais detalhada na questão do diagnóstico de bem-estar, que serve como apoio para o reconhecimento, né, da situação de maus tratos, e a gente vai fazer isso por meio de uma breve explicação dos protocolos de avaliação de bem-estar animal. Mais especificamente, nós vamos abordar o protocolo de perícia em bem-estar animal, né? Então, o conhecido PPBEA, né? Esse protocolo, ele é nada mais do que um protocolo de avaliação de bem-estar animal, mas ele é construído com base em perícia. O que significa isso? Na nossa visão, isso significa um protocolo que, além de fazer avaliação de bem-estar, conclua se existe ou não uma situação de maus tratos, né? Então vamos lá, mais diretamente ao nosso conteúdo, né? Como o Laboratório de Bem-Estar Animal da Universidade Federal do Paraná começou a trabalhar com maus tratos? Então, essa foi, na verdade, uma demanda da nossa sociedade e não exatamente uma decisão interna acadêmica, né? Nós recebemos pela primeira vez uma solicitação de parecer num caso de suspeita de maus tratos, né? Que se originou de uma denúncia que foi feita à Polícia Militar Ambiental do Estado do Paraná no ano de 2008 e que se referia a possíveis maus tratos contra 5 leões que eram mantidos por um circo. Então, isso foi no ano de 2008, foi o primeiro caso com o qual nós tentamos colaborar, né? Então, a situação era uma denúncia e a necessidade dos policiais definirem se o caso realmente era de maus tratos, encaminharem para frente, prosseguirem, né, com as ações, ou se a denúncia não procedia, né, não era efetivamente um caso de maus tratos. Obviamente que quem trabalha mais diretamente na área de diagnóstico pode ajudar nessas situações. E a nossa intenção aqui, então, é compartilhar nossa experiência para que todos vocês possam ajudar nessas situações, né? Nesse caso especificamente, nós encontramos uma situação bastante precária. Essa é a foto de um dos 5 leões, que era o macho novo, né, o filho. Então era um casal com 3 filhotes, né? E esse é o filhote macho, né? Ao fundo a gente também vê as irmãs dele, né? A partir dessa imagem, né, nós começamos a fazer todo um detalhamento que eu vou explicar com mais assim
precisão nos slides mais à frente, mas no final nós concluímos a partir do laudo de bem-estar que sim, esses animais estavam enfrentando uma situação de maus tratos, porque os indicadores científicos nos mostravam isso, né? E esses animais foram então apreendidos e foram destinados a instituições que poderiam mantê-los, e essa foto então é a foto da irmã em seu recinto, né, em um zoológico brasileiro, onde ela encontra-se num grau de bem-estar muito mais elevado, como pode ficar até óbvio, talvez, observando a própria foto, onde ela está interagindo com um enriquecimento ambiental, num ambiente com muito mais recursos e muito mais espaço, embora, obviamente, não seja um ambiente natural, esses animais não são passíveis de reintrodução, né? Mas eles estão, felizmente, todos em um grau de bem-estar bem mais alto a partir, então, desta ação. Como esse trabalho conjunto acabou tendo uma efetividade, nós passamos a receber mais demandas, né, da Polícia Militar Ambiental, e aí não só do estado do Paraná, como de outros estados também, e fomos acumulando experiência, né? O segundo caso que nós ajudamos foi um caso aqui na cidade de Curitiba, né? Foi uma denúncia de maus tratos contra uma aliá, né? Um elefante fêmea, que estava também como animal de circo, né? Nós fomos ao local, isso aconteceu no ano seguinte já do caso dos leões, em 2009, né? E nós encontramos então a Bambi, né, que é o nome dela, numa situação que também foi passível de diagnóstico, e o nosso laudo de bem-estar animal então culminou com a apreensão do animal e o seu encaminhamento para um zoológico num recinto bastante grande de 42 mil metros quadrados, onde já viviam duas outras aliás, né? Então foi um caso também bastante emblemático, e a Bambi se tornou, de certa forma, o nosso mascote para essa área de trabalho no LABEA, né? Então essa foi a situação em que nós a encontramos, né? No trailer em que ela passou anos e anos de sua vida, né? Nesse trabalho então que ela tinha no circo, né? Essa é uma foto um pouco mais ampla, aqui então é a região do Tarumã, na cidade de Curitiba, né? Então nós fizemos o laudo e ao fazer este laudo nós percebemos que havia uma forma de fazer um passo a passo para que qualquer profissional que precisasse decidir sobre uma situação de possíveis maus tratos tivesse uma situação um pouco mais organizada, né, em relação às possibilidades técnicas para isso, né? Então foi a partir do caso da Bambi que nós decidimos organizar um protocolo de laudo de bem-estar em casos de suspeita de maus tratos, né? Só para dar continuidade aí na sequência da história da Bambi, ela foi levada então para esse recinto que é no estado de São Paulo, num zoológico, que não é exatamente um zoológico, porque não é aberto ao público, tem uma característica assim entre zoológico e santuário, né? E aqui é o momento em que ela chega, né? Essa aqui, então, é a funcionária do IBAMA que acompanhou esse processo todo, a Maria Clara, com muito orgulho, ex-aluna da Universidade Federal do Paraná, zootecnista, né? Que na época, então, trabalhava nesse setor. Então a Bambi chega, eu vou passar um pouquinho da forma como ela sai do caminhão, se der certo, né? O filme é um pouco longo, mas ela hesita um pouco e nós conseguimos fazer com que ela saísse depois às custas de algo que ela adora, que é maçã. Claro, ela hesita porque o ambiente é diferente, as pessoas são diferentes, então existe aí toda uma situação de desafio para ela, né? E aí ela desce e vai então sendo encaminhada para o recinto com boas maçãs, né? Como eu falei. E ela vai então para esse recinto. Essa é uma foto antes dela ser alocada no recinto, né? Essas são as duas outras companheiras, né?
Em princípio, nós pensamos em fazer uma aproximação dos animais por meio de uma situação protegida, né, como mostra essa foto, porque a gente não sabia exatamente como ia se dar a relação entre elas, né? Mas as companheiras vieram recebê-la e foram bastante positivas, né? Então ela foi aceita do ponto de vista social de uma forma bastante rápida e não foram nem necessários muitos dias de adaptação para que a gente pudesse soltar a Bambi, então, nesse recinto onde ela está até hoje, né? Então essas fotos são das primeiras interações entre os animais. Bom, a partir dessas primeiras experiências, a gente começou a organizar, né, possíveis melhorias, fatores de facilitação para o trabalho de diagnóstico de maus tratos, né? Então, em primeiro lugar, quais eram as dificuldades que a gente percebia, né? Primeiro, uma dificuldade importante é que havia um histórico de, num caso de suspeita de maus tratos, se fazer somente um exame clínico do animal. Somente olhar se o animal tem alguma doença ou não, se ele está mal nutrido ou não, e não havendo nenhum problema nesses campos, o laudo saía como dizendo que não havia problema para o animal, né? Então a gente sabe hoje, a partir de toda a ciência do bem-estar animal, que não é suficiente simplesmente observar a ausência de doenças ou ferimentos, né? O mais clássico, gente, sempre foi uma percepção de maus tratos quando eles são muito óbvios, quando, por exemplo, alguém bate num animal, machuca um animal, fere com faca, de diferentes formas, né, que infelizmente existem de maus tratos. Mas esses maus tratos óbvios, eles, por serem exatamente óbvios, eles nem representam uma dificuldade muito grande para o seu diagnóstico. O mais difícil são casos intermediários, como a gente vai falar de alguns exemplos, né? Então, nesses casos em que existe a dúvida, será que é uma situação de maus tratos ou não, nós precisamos ir além da observação somente de ferimentos ou doenças, tá? Nós precisamos ver mais coisas além disso. O que seriam essas coisas, né? Eu vou contar para vocês com bastante detalhe, né? E a outra questão também importante é que só a gente fazer um relatório dizendo o animal está livre de doença, não está ferido, mas ele está numa condição de vida X, não ajuda muitas vezes o processo jurídico, porque o juiz precisa dizer se existem ou não maus tratos. Então a nossa proposta é que nessa abordagem inicial técnica já exista uma sugestão ao final do nosso laudo, como eu vou mostrar para vocês, dizendo explicitamente se existem maus tratos ou não, com base então na orientação técnica desse diagnóstico, né? Então essas duas dificuldades. Primeiro, fazer um diagnóstico completo, não olhar só ferimento ou doença. Segundo, fazer um pronunciamento conclusivo, dizendo claramente se existem maus tratos ou não, né? Por exemplo, situações mais limítrofes, né? Supondo que, por exemplo, este cavalo não tivesse nenhum sinal de ter sofrido agressões físicas, né? Esta situação é uma situação de maus tratos? Se vocês fossem chamados para atender neste caso, como vocês procederiam o diagnóstico, o pronunciamento final, né? E aqui, uma situação bastante comum, muitas vezes com uma motivação genuína de ajudar os animais, acaba culminando num processo de muitos cães ou muitos gatos em um local que não tem espaço suficiente para todos. Isso aqui, será que é uma situação de maus tratos? Como vocês avaliariam? Então é nesse sentido que a gente pretende ajudar. E aqui, né? Numa situação que muitas vezes a gente encontra em locais onde os animais são comercializados, né? Será que é maus tratos? Então, a primeira parte, que é o diagnóstico, a gente começa a detalhar aqui, né? Lembrando que a gente, para entender o diagnóstico de maus tratos, a gente precisa entender o diagnóstico de bem-estar. E, em primeiro lugar, obviamente, o próprio conceito de bem-estar, né? Então, o que a gente quer ressaltar aqui sobre o conceito de bem-estar animal é que ele não depende apenas do organismo físico do animal. Por isso que o diagnóstico de doença sozinho não é suficiente. Ele é importante, né? Porque, obviamente, se o indivíduo estiver doente ou ferido, o grau de bem-estar desse indivíduo está diminuído, ele está com um problema, né?
Mas e se a gente tiver uma situação em que o animal não está doente e nem ferido? Por exemplo, voltando aqui ao contexto de animais de circo, né? Supondo que nós observássemos esse animal e não encontrássemos nenhum sinal de ferimento ou doença, né? Esse animal também, obviamente, não está muito magro, ele não está com score de condição corporal muito baixo. Então, na ausência desse tipo de problema físico, de saúde física, será que a gente poderia dizer que esse animal está bem, né? Historicamente isso acontecia e sempre os denunciantes se sentiam muito frustrados, porque aqui existem problemas, né? Mas são problemas de outra ordem, não problemas de ordem física. E por que que isso é passível de diagnóstico quando a gente fala em bem-estar? Porque o bem-estar animal é um conceito que envolve outras duas esferas, né? Não só a esfera física do bem-estar, como também a esfera psicológica e a esfera comportamental. Então, para saber se um indivíduo, se um animal está bem ou não, a gente tem que olhar se ele tem algum problema de saúde, se ele tem algum ferimento, né? Mas a gente também precisa olhar se ele consegue executar seu comportamento natural, né? Porque a restrição comportamental gera uma situação de baixo grau de bem-estar. E se for crítica, vai constituir maus tratos também, né? E a gente também precisa olhar a esfera de sentimentos, porque bem-estar na verdade é um sentimento, né? Então essa esfera psicológica, ela se refere a uma predominância de sentimentos positivos e é uma ausência de sentimentos fortemente negativos, tá? Então, o diagnóstico de bem-estar, ele tem todos esses elementos que serão importantes para a definição de um caso de maus tratos, ok? Antes da gente pensar nisso tudo, a gente tem que decidir algo que funciona como um pré-requisito para a nossa atuação em bem-estar animal, né? Que é a compreensão dos animais como seres sencientes, ou seja, seres que têm a capacidade de sentir, seres que têm capacidade de sofrer. Porque se maus tratos estão relacionados a sofrimento, isso só tem sentido quando a gente estiver falando de seres que têm capacidade de sofrer, ok? E quem são esses seres? Quem tem capacidade de sentir? O ser humano, obviamente, né? Os animais, mas será que todos os animais, né? Então, somente aqueles animais cuja capacidade de sentir é reconhecida, é real, podem ser passíveis de maus tratos, né? E quem são esses animais? Minimamente são todos os animais vertebrados. Então, aqui a gente está falando, né, dos mamíferos, como nós, seres humanos, e muitos dos animais com os quais nós interagimos, como por exemplo cães, gatos, os animais usados para a produção de alimentos, como vacas, porcos, ovelhas, né? Animais usados em situações de entretenimento, como cavalos, por exemplo, né? E, inclusive, os animais que às vezes a gente nem tem tanta proximidade, como por exemplo os animais que são usados por nós como animais que nos ajudam a monitorar questões relativas à saúde pública, como por exemplo o monitoramento do vírus da raiva nos morcegos. Os morcegos são mamíferos, então são sencientes, tá? Então, os animais vertebrados como os mamíferos, as aves são animais vertebrados também, são sencientes, os répteis, os anfíbios e os peixes. Então, todos esses animais, que são animais que têm coluna vertebral, por isso são chamados de vertebrados, todos eles são hoje reconhecidamente sencientes pela ciência atual, né? E ainda alguns animais invertebrados, como por exemplo os cefalópodes, que são os polvos e as lulas, que são animais que têm uma vida mental bastante rica. Quanto mais nós estudamos, mais nós compreendemos a riqueza mental deles. E também os crustáceos já estão incluídos como animais sencientes, tá? Os crustáceos, então, seriam aí os caranguejos, os camarões, as lagostas, né? Então, são animais que têm capacidade de sofrer e, portanto, causar sofrimento vai constituir maus tratos, ok? Essa teoria cumulativa da senciência, primeiro, todos nós temos uma noção de que quando a gente olha para um animal, um cão, por exemplo, tem alguém que nos olha de volta, então existe uma consciência ali. Essa é uma questão
que acompanha aí a evolução do ser humano junto com outros animais, esse compartilhamento de vida mental, né? Mas existem também as evidências científicas, né? E essas evidências são principalmente de 4 grupos, né? Então, as evidências comportamentais, os animais se comportam como se eles fossem sencientes, é difícil explicar o comportamento dos animais sem invocar sentimentos, né? Então, por exemplo, um peixe, muitos estudos sobre ciência de peixes já foram publicados recentemente, né? Se um peixe tem, por exemplo, um ferimento, ele vai se comportar de forma a tentar proteger aquele ferimento, de forma a tentar fazer algo para diminuir a dor que ele sente em função daquele ferimento, né? Então, as evidências comportamentais são de várias ordens e elas estão presentes nesses grupos de animais que nós mencionamos no slide anterior, né? As evidências neuroanatômicas, que tem a ver então com a similaridade, né, da anatomia do sistema nervoso, por isso que todos os animais vertebrados já são de cara reconhecidamente sencientes, porque eles têm os núcleos neuronais que no ser humano coordenam os sentimentos. Então, muito provavelmente, eles têm esses sentimentos, né? As evidências farmacológicas, que são de várias classes, por exemplo, medicamentos que funcionam para nos ajudar quando nós temos problemas de ordem psicológica, são desenvolvidos nos animais, né? Então, se eu desenvolvo, por exemplo, um medicamento ansiolítico, que é um medicamento para controlar a ansiedade, usando como modelo experimental roedores, principalmente camundongos de ratos, é porque eles têm a capacidade de desenvolver ansiedade, né? Então, as evidências farmacológicas vão nesse sentido, também no sentido de dor, com o alívio da dor a partir de produtos farmacológicos que são analgésicos e anestésicos, né? Evidenciando, então, a existência da dor, né? E as evidências evolutivas. Uma linha de raciocínio muito interessante também. Nós sabemos por experiência própria que o ser humano tem capacidade de sentir e tem uma complexidade mental muito grande, né? Isso, do ponto de vista de evolução por seleção natural, não surge de uma hora para outra. Seria impossível imaginar um rol de espécies onde nenhuma delas tivesse senciência e de repente surgisse um ser complexo em termos de vida mental como é o ser humano, né? Então, as evidências evolutivas, de várias maneiras, claro, eu estou simplificando, né? Mas de várias maneiras elas nos mostram também que os animais são capazes de sentir, né? Então, esses 2 conceitos são conceitos de base para a gente pensar o diagnóstico de maus tratos, tá? O conceito de bem-estar animal, que vai além de saúde física para envolver também as questões comportamentais e mentais dos animais, né? E o conceito de quais animais são seres sencientes, né? Que é o conceito da capacidade de sentir e, portanto, ser importante em relação à ideia de se proibir maus tratos, né? Com relação já ao nosso segundo desafio, né, de fazer o laudo de bem-estar, a gente começa então explicando como se organiza uma avaliação de bem-estar, né? Ela tem 4 grupos de indicadores, né? Então, a avaliação de bem-estar, ela passa pelos indicadores nutricionais, pelos indicadores de saúde, pelos indicadores de conforto e pelos indicadores comportamentais, né? Essa organização, ela tem um histórico bem interessante que remonta às 5 liberdades, né, que foram publicadas, consolidadas pelo Farm Animal Welfare Council, que é o FAWC, que é um organismo do governo britânico, né? Então, isso é um pouquinho só de história, né? Da onde vêm esses 4 grupos de indicadores de bem-estar? Vem das 5 liberdades, que eu acredito que todo mundo já tem ouvido falar, né? Mas, só para a gente pegar o fio da meada, né? As 5 liberdades são: os animais devem ser mantidos livres de fome e sede prolongadas, livres de dor, doenças e ferimentos, livres de desconforto, livres para realizar comportamentos naturais. Então, essa liberdade se refere àquela esfera do comportamento, né? E livres de sentimentos fortemente negativos, que é a liberdade que vai se referir à esfera, então, psicológica do bem-estar dos animais, né? Como uma forma de organizar isso de uma maneira mais prática, então saindo dessa teoria para pensar efetivamente o que eu faço quando estou frente a um caso que eu preciso avaliar, né?
A gente tem aí hoje já vários protocolos de diagnóstico publicados, consolidados mediante anos de utilização, tá? A maioria deles, então, é organizada em torno desses 4 princípios ou 4 grupos de indicadores que nós já falamos, né? Então, os indicadores nutricionais, os indicadores de saúde, os indicadores de conforto e os indicadores de comportamento, né? Eles são, então, a base do diagnóstico de bem-estar, tá? Cada um desses princípios vai ser avaliado a partir de critérios, né? E esses critérios, por sua vez, são compostos de indicadores. Os indicadores são aquelas medidas que eu efetivamente vou lá buscar na situação que eu quero avaliar, né? Então, cada critério pode ter um número variável de indicadores, né? E os critérios vão formar depois a nossa conclusão com relação a cada um dos 4 princípios, né? Mas vamos detalhar para que isso fique um pouco mais lógico, mais organizado para vocês. Então, eu trago aqui um exemplo de organização que é, então, proveniente, tem por base os protocolos Welfare Quality, que são protocolos bastante consolidados, que foram construídos para se usar quando a gente deseja fazer avaliação de grau de bem-estar de animais em sistemas produtivos, tá? Mas eles servem para qualquer tipo de situação, desde que a gente tome algumas precauções, como eu vou explicar também. Então, lembram 4 princípios: os indicadores nutricionais, os indicadores ambientais ou de conforto, que foi o termo que a gente usou até agora, indicadores de saúde e os indicadores comportamentais. Então, se a gente pegar, por exemplo, indicadores nutricionais, só para explicar o raciocínio, esses indicadores nutricionais, eles são divididos em 2 critérios. O primeiro critério é a ausência de fome prolongada e o segundo critério é a ausência de sede prolongada, né? Mas ainda eu não consigo, não tenho a objetividade necessária quando eu falo em critério. Por exemplo, ausência de fome prolongada. Como é que eu meço isso? Eu vou medir a partir de indicadores específicos. Que indicadores concretos eu posso usar para saber se o animal está numa situação de ausência de fome prolongada, né? Aí eu vou usar os indicadores clássicos. Primeiro, qual o score de condição corporal desse animal? Se ele estiver muito magro, é porque ele está numa condição de fome prolongada e, portanto, não está de acordo com esse critério, né? Eu também vou utilizar, então, o score de condição corporal é uma medida que eu vou tomar no animal, vou olhar no animal e vou definir vou observar qual é o grau de magreza desse animal, né? Eu tenho outros indicadores que eu meço no meio ambiente, então, ainda no critério ausência de fome prolongada, eu vou procurar saber que alimentos são fornecidos para esse animal. Esses alimentos estão disponíveis? Com que frequência eles são distribuídos para os animais, né? Qual a condição em que eles se encontram, né? Será que o comedouro está suficientemente limpo? Então, só para fazer uma alusão, por exemplo, aquela primeira foto que eu mostrei para vocês, dos animais numa situação de comércio, aonde as aves estavam em cima do comedouro por falta de espaço suficiente para elas poderem não ficar em cima do próprio comedouro, né? Quando a ave fica em cima do próprio comedouro, o que vai acontecer? Vai defecar no comedouro e a comida vai ficar uma mescla entre comida e excretas. E isso, obviamente, vai dar uma não conformidade, não está de acordo com a qualidade desse alimento que está oferecido para o animal, né? Aí muitas vezes a gente escuta, mas o animal come mesmo assim, mas o animal come mesmo assim, porque não tem outra opção, né? Então ele não está numa condição aceitável em termos de seu grau de bem-estar, né? Mas então aqui a nossa ideia é só explicar como é que é a organização desse diagnóstico de bem-estar. Então lembrem-se, a gente tem critérios que vão ser compostos de indicadores bem concretos, que a gente vai medir no local da situação que a gente quer avaliar e a gente vai anotando cada indicador. A partir da junção desses indicadores, eu vou saber o estado dos critérios, de cada um dos critérios. Se existe ausência de fome, se existe ausência de sede, por exemplo. Aí eu vou juntar esses 2 critérios para entender qual é a situação daquele grupo de indicadores. Do grupo de indicadores nutricionais, por exemplo, tá? E para cada um desses grupos, então, eu vou ter um número diferente de critérios e um número diferente de indicadores, tá? Que eu vou, então,
anotar na medida em que eu faço esse diagnóstico. Então aqui os protocolos já consolidados, publicados, né, como eu falei para vocês, o Welfare Quality é um deles, foi o primeiro, talvez mais robusto que a gente tem à disposição para fazer a avaliação de bem-estar animal de campo, né? Então a gente tem o Welfare Quality para gado, tanto gado de leite quanto gado de corte. A gente tem o Welfare Quality para aves, tanto para frangos quanto para galinhas poedeiras. E a gente tem o Welfare Quality para suínos, que também tem uma divisão para todos os estágios. Então, desde da gestação até a lactação, a creche e o crescimento e engorda dos leitões, tá? Na sequência foram publicados mais 5 protocolos de bem-estar, esses aqui então se chamam AWIN, que é uma sigla de Animal Welfare Indicators, né, por razões óbvias, né, então totalmente vinculado ao raciocínio estrutural dessa avaliação. E nos protocolos AWIN a gente vai ter então a organização para avaliação de bem-estar de perus, de azeninos, de cavalos, de ovelhas e de cabras, né? Existem inúmeros protocolos publicados hoje em dia, tá? A gente tem protocolos para cães, a gente tem protocolos para animais de laboratório, então não vou citar todos eles aqui, vou pular diretamente ao nosso foco principal, que é o protocolo adaptado a diagnóstico de maus-tratos, tá? Ou seja, o protocolo de perícia em bem-estar animal. Esse protocolo, ele já está bem consolidado também, ele foi publicado com o maior número de exemplos no formato de revisão nesse artigo aqui que eu coloco para vocês a página inicial, que foi publicado na CAB Reviews. Ele também está bastante detalhado, e daí em língua portuguesa, no livro Tratado de Medicina Veterinária Legal, né? Existe um capítulo que explica exatamente como fazer, então, o uso do protocolo de perícia em bem-estar animal, né? Essa então aqui foto mostra a Janaína Hammerschmidt, que é médica veterinária e que fez o TCC, o mestrado, o doutorado na área principalmente o mestrado e o doutorado na área de diagnóstico de bem-estar animal em situações de suspeita de maus-tratos, tá? Então todo esse trabalho que existe é resultante em grande medida da dedicação e da qualidade, né, dos estudos da Janaína. Ok, uma vez feitas todas essas medidas, os indicadores, como é que a gente pode chegar na conclusão final? Será que é maus-tratos ou não? O que eu estou vendo, né? E aqui vamos olhar um pouquinho, bem brevemente, as prerrogativas legais que existem, né? Então, toda a proteção animal no Brasil, ela emana, né, da Constituição Federal, no seu artigo 225, que diz que no Brasil crueldade contra animais é proibido, né? Então, para detalhar essa expressão bastante sucinta, né, que está na nossa Constituição, que submeter animais à crueldade é crime, né? Então, a nossa Constituição de 1988, né, foi detalhada no que tange a crimes ambientais, né, na Lei Ambiental, que é a Lei 9605, que foi publicada 10 anos depois, em 1998, né? O que nos interessa aqui no assunto que nós estamos tratando é o artigo 32 dessa Lei Ambiental 9605, publicada em 1998. Nesse artigo está escrito que é considerado crime no Brasil praticar atos de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres ou domésticos, nativos ou exóticos, tá? Então eu coloquei em vermelho os termos que estão na lei, que são os termos interessantes para a gente colocar no nosso parecer, porque eles vão dar uma leitura direta para o juiz, né? Então é importante que eu use uma terminologia compatível com a terminologia legal para eu não criar necessidade de uma outra etapa interpretativa, né? Então por isso a gente deve se ater aos termos que estão na legislação. Outra coisa que eu quero chamar a atenção com relação a esse artigo é que a nossa lei ela protege os animais de crueldade e de maus-tratos independentemente do tipo de animal. Então, isso às vezes é uma questão que as pessoas confundem bastante, né? Porque a lei ambiental tem também um papel importante na conservação da biodiversidade,
né? Então a lei ambiental, ela pretende também proteger a fauna nativa, mas no que tange a maus tratos, não importa se o animal é nativo ou exótico. Vejam lá, está escrito literalmente, né, que é proibido praticar atos de maus tratos em animais silvestres ou domésticos, nativos ou exóticos. Então, é independente da função ecológica do animal. Nós temos no Brasil a vedação de crimes contra qualquer animal. Então, pode ser uma onça pintada ou um pombo exótico, né? Que não, digamos assim, não tem um papel, ou muitas vezes até animais considerados invasores, que têm um efeito detrimental para os animais nativos, eles também estão protegidos. Seja lá a forma que decidirmos de resolver ou amenizar os problemas que nós trouxemos quando trouxemos esses animais exóticos para dentro do nosso país, seja lá o que a gente decidir fazer, a gente não pode esquecer, esses animais estão protegidos pela nossa legislação também, né? Então a nossa legislação é bastante completa e nos dá bastante espaço de proteção aos animais. Aqui então, mais um adendo, né, referente ao próprio conceito de maus tratos. O que é maus tratos, né? O que são maus tratos? O que pode ser considerado uma situação de maus tratos? E aí a gente vai usar no momento da avaliação, a gente vai utilizar a definição de maus tratos de acordo com a medicina veterinária, né? O processo legislativo é uma outra etapa. Para nós, o olhar técnico é médico veterinário, no sentido de usar a definição de maus tratos que vem desse campo de atuação, né? E a gente usa então para isso como base o livro do professor do Macmillan, né? Que traz então um capítulo inteiro sobre a definição de maus tratos, traz uma organização que inclusive a gente já publicou em português também, tá na revista do Conselho Federal de Medicina Veterinária, número 66, né? Que é basicamente essa divisão que a gente vê aqui. Então, os maus tratos, eles podem ser tanto algo que a gente faz de maneira proativa, como, por exemplo, abusar de um animal. O abuso é o uso excessivo né, o uso inadequado então ele vai se dar em vários âmbitos, né, o abuso, né, pode ser desde um contexto de abuso sexual, que é sim maus tratos e, portanto, é crime, como pode ser também um abuso no sentido de exigir do animal trabalho além do que seria considerável, razoável, né? Então existe, por exemplo, abuso quando a gente vê cavalos carroceiros que trabalham o dia todo, que não tem descanso adequado, que não tem dieta adequada, ok? Ou a agressão, que é a coisa mais óbvia, né? A agressão realmente é algo que a gente não vai discorrer muito, não porque não seja importante, mas porque já é bastante óbvio, ninguém tem dúvida quando vê um ato de agressão de que aquilo é maus tratos, constitui maus tratos, né? E também existe um outro tipo de maus tratos que é muito importante nós nos atentarmos, porque ele é muito menos óbvio, que é o maus tratos por negligência. É quando nós deixamos de fazer algo que deveríamos fazer pela nossa responsabilidade quando temos animais sob nossa tutela, tá? Então, deixar de fazer algo, deixar de dar comida, obviamente, o mais clássico exemplo, infelizmente também muito comum. Será que é maus tratos? É maus tratos, né? Deixar de oferecer ao indivíduo aquilo que ele necessita, né? De forma que a gente venha a ameaçar o seu grau de bem-estar ou às vezes até a própria vida do animal. Isso também constitui maus tratos, né? E a gente enfatiza bastante a questão da negligência porque os dados no Brasil, como esta tabela que eu apresento para vocês, essa tabela se refere aos dados da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, com quem nós temos trabalhado bastante também, né? Que mostram que a forma mais comum de maus tratos é a negligência. Ela é a menos óbvia, mas ela é a mais comum, tá? Então a gente precisa aprender a diagnosticar negligência, né? Se a gente olhar aqui na tabela, a gente tem entre parênteses o percentual, tá? Então, nos dados de 2011, 2012, 2013, de todos os BOs de maus tratos contra animais da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, 55%, 42%, 49,6% foram casos de negligência, tá? No total, quando a gente olha todos esses anos de forma conjunta,
48,5% de todos os casos de denúncia contra animais registrados na Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo durante 3 anos foram casos de negligência, tá? Então é muito comum, a gente precisa ter um olho bastante voltado, um olhar voltado para os casos de negligência, né? E essa publicação brasileira, ela está em muita sintonia com as publicações, seja da América do Norte, seja da Europa, em que sempre os casos de negligência aparecem como os mais comuns na questão de maus tratos, tá? Ok, agora então vamos dar continuidade à nossa perícia, ao nosso laudo técnico, ao nosso olhar sobre a existência ou não de maus tratos, feito com uma fundamentação um pouco mais técnica, né? Então, para a gente chegar ao final dessa nossa avaliação, a gente precisa olhar todos aqueles indicadores, lembram? Naqueles indicadores, a gente vai ter a resposta para os critérios que vão ser organizados nos princípios, né? Então, para tornar a coisa um pouco mais prática para quando a gente vai para o campo, nós simplificamos da seguinte forma. Nós temos os 4 grupos de indicadores: indicadores nutricionais, de conforto, de saúde e comportamentais, né? Nós vamos olhar os quesitos de cada um desses grupos de indicadores e vamos decidir se cada um deles está enquadrado em um desses 3 níveis. Adequado, que é o que a gente quer, obviamente, se estiver adequado é porque não existem problemas, então não existirá maus tratos. A gente vai olhar os indicadores e ver quais problemas existem, se existirem problemas, e vai definir se o grau daquele indicador, daquele grupo de indicadores é regular ou inadequado, ok? Então, nós teremos os 4 grupos de indicadores classificados, cada um deles em adequado, regular ou inadequado. Depois que nós tivermos esta parte completa, vai ficar muito fácil a gente definir o grau de bem-estar geral, né? E nesse grau de bem-estar geral, a gente tem 5 níveis, que vai de muito alto a muito baixo. Toda vez que a situação se caracterizar por um grau de bem-estar geral baixo ou muito baixo, aqui representados em vermelho, nós vamos considerar que o animal está enfrentando uma situação de maus tratos, ok? Então, essa é a linha de raciocínio básico, né? Como é que a gente faz essa integração final? Tá explicado aqui nessa tabelinha, tá muito mais detalhado nos artigos que eu comentei para vocês, tá? Mas basicamente depende do número de grupos de indicadores classificado em cada um daqueles quesitos como adequado, regular ou inadequado, tá? Então, se todos os grupos de indicadores estiverem adequados, como a gente vê aqui, o grau de bem-estar é muito alto, não tem maus tratos. Se alguns dos conjuntos de indicadores apresentarem como resultado regular, a gente já vai começar a diminuir, a ver que existe uma diminuição do grau de bem-estar do animal, né? Então, um conjunto de indicadores regular e os outros todos adequados, o grau de bem-estar do animal ainda é alto. 2 ou mais conjuntos de indicadores regular, os outros adequados, o grau de bem-estar já passa a ser regular. Mas quando aparece algum grupo de indicador inadequado, classificado como inadequado, a gente já tem um grau de bem-estar baixo. E se forem 3 ou mais, vai ser grau de bem-estar muito baixo. Então, só reforçando, se a conclusão final é grau de bem-estar baixo ou muito baixo, a gente tem maus tratos. Isso aqui é uma proposta também para a redação, para ajudar na redação, para ter uma redação pré-formatada quando a gente vai em campo, né? A gente coloca aqui exatamente no final, né, do laudo, exatamente a organização de todo o diagnóstico que a gente fez, né? Tem algum conjunto de indicador que está inadequado? Então, a gente vai marcar um X aqui, ó. Quais grupos estão inadequados? Se não tiver nenhum inadequado, a gente vem direto aqui e marca grau de bem-estar muito alto, ok? Conforme a gente acabou de ver no slide anterior, né? E aí, se a gente tiver nesse 3.2 aqui, um grau de bem-estar muito baixo ou baixo, a gente vai marcar um X aqui, configura maus tratos. Se a gente tiver um grau de bem-estar regular, a gente vai marcar um X aqui. Não configura maus tratos, mas algumas coisas precisam mudar, porque tem alguns pequenos problemas ali que podem melhorar, né? E se o grau de bem-estar for alto ou muito alto, não configura maus tratos e não precisa de retorno, ok?
E aqui é um espaço, então, para a gente escrever de próprio punho, dizendo se existe ou não uma situação de abuso, maus tratos e crueldade. Esse laudo está publicado, então, lá naquele artigo da CAB Reviews, como eu falei para vocês. Esse laudo está publicado na Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, que é a revista da USP, né? E aqui com ênfase mais em cães e gatos. E esse laudo também está no capítulo do Tratado de Medicina Veterinária Legal, que é um livro, então, que engloba vários aspectos dessas questões ligadas à legislação, né? Sempre, então, procurar avaliar com muita seriedade, com muita imparcialidade as situações para que a gente possa fazer um laudo sempre com muita justiça, né? Existem inúmeras situações de suspeitas de maus tratos por causa de denúncias em que a gente verifica que, na verdade, não existem maus tratos, tá? Então, essa participação nossa, ela tem grande potencial de aumentar a justiça nas decisões finais em relação a suspeitas de maus tratos, né? É claro que esse olhar está promovendo uma mudança em vários cenários, né? Então, por exemplo, práticas na produção animal começam a ser questionadas. Será que a gente, por exemplo, cortar a cauda das ovelhas, será que isso é maus tratos ou não? Ou até mesmo sistemas de confinamento muito intenso. Então, a gente vai, com certeza, ao longo dos próximos anos, verificar uma melhoria muito grande na forma como nós interagimos com os animais, no sentido de que situações que causem sofrimento, situações de maus tratos serão reduzidas. Isso já é parte do nosso processo civilizatório, né? Elas já vêm sendo reduzidas, mas a gente ainda tem um bom percurso pela frente, tá? Então, aqui, por exemplo, o nosso estudo sobre a questão de cortar ou não os rabos das ovelhas nos sistemas produtivos, né? Será que aplicando laudo aqui num sistema de confinamento extremo de porcos, eu vou ter uma situação de maus tratos? O que vocês acham? Manter o animal nesse espaço em que ele não pode nem mesmo se movimentar minimamente, será que isso constitui maus tratos? Aplicando o laudo, a gente tem essas respostas, né? E aqui eu aproveito então para fazer menção à viabilização desse trabalho, que foi muito em função do apoio da CAPES, né? Num projeto que se intitulava Medicina Veterinária Legal aplicada à perícia nos crimes contra a fauna, projeto muito grande do qual nós tivemos a honra de participar, junto com a Unesp de Botucatu, professora Noemi Souza, junto com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, professora Andréia, e também junto com a Polícia Federal, na pessoa do perito Dr. Sérvio Reis, né? Como considerações finais, então, que eu queria ressaltar é que nós não precisamos mais nos sentir desamparados quando temos que nos pronunciar com relação à existência ou não de maus tratos, porque a gente tem agora um protocolo padronizado, né? E que vai nos ajudar muito, principalmente naqueles casos em que nós ficamos em dúvida, né? Quando a gente tem uma situação óbvia de maus tratos, o protocolo, na verdade, ele até tem esse aviso de que se houver uma situação óbvia de ferimento de um animal intencional por uma pessoa, não é necessário nem fazer todo esse protocolo. Ele é muito importante para situações em que não existe essa lesão física, não existe essa obviedade dos maus tratos, tá? A ideia de ter essa estrutura, de ter essa organização é a facilitação do trabalho de campo, de seja qual profissional que precise ter algum tipo de manifestação com relação à existência ou não de maus tratos, né? E claro, tudo isso por quê? Porque nós queremos construir uma sociedade onde os crimes sejam cada vez menos presentes, né? Todo tipo de crime, inclusive os crimes contra animais. Aqui eu deixo só um link, o site, né, da Peritus Vet, que é uma empresa de consultoria que também presta auxílio no sentido de cursos de curta duração, para que a gente possa contribuir com uma experiência mais de avaliação de diferentes casos, discussão um pouco mais prolongada do que a gente conseguiu fazer aqui. Essa empresa conta com a contribuição da própria Janaína Hammerschmidt e do Dr. Sérvio Reis, né? São pessoas, então, que estão na base, que têm muito conhecimento sobre o diagnóstico de maus tratos. Em caso de dúvidas ou necessidade de um detalhamento maior,
eles podem contribuir de forma bastante significativa. Eu também fico à disposição, né? Então, eu estou na Universidade Federal do Paraná, no setor de ciências agrárias, no laboratório de bem-estar animal, né? Todo esse nosso esforço, então, né, e aquela aparente incoerência que eu mencionei no início para vocês, por que alguém que trabalha com bem-estar animal está falando de maus tratos, né? Porque o principal objetivo do laboratório de bem-estar animal é melhorar a vida dos animais, né? E isso passa, antes de mais nada, pela diminuição do sofrimento, né? Os animais são capazes de sofrer, eles buscam, né, evitar o sofrimento sempre que eles têm a possibilidade, né, de exercer essa autonomia, né? Então importa para eles, eles não querem sofrer, eles querem experimentar sentimentos positivos da mesma forma que os seres humanos também não querem sofrer e querem viver coisas boas, né? Então lembrando sempre que os animais são sencientes e que a gente precisa aplicar a legislação de forma efetiva. Esse slide não é muito recente, né? Então a equipe já mudou um pouco, mas eu gostaria muito de agradecer a toda a equipe do Laboratório de Bem-Estar Animal, porque se essa construção de conhecimento foi possível, é porque nós somos muitos, né? Então aqui nessa foto, aqui é o Labeia, todos sintam-se convidados a fazermos uma visita na Universidade Federal do Paraná, quando nós pudermos nos visitar novamente, né? Lembrando que eu gravo esta aula em meio à pandemia do Covid, né? E nesta foto aqui, então, tem várias pessoas importantes para o nosso trabalho, mas eu destaco aqui a presença, então, da Janaína, que nesse trabalho de avaliação de maus tratos é uma pessoa muito importante, né? Com isso, eu agradeço novamente o convite da CDEST para participar dessa brilhante iniciativa, que eu considero extremamente importante, e eu me coloco à disposição. Aqui está o meu e-mail, né? Caso alguém queira entrar em contato, será sempre um prazer. Desejo tudo de bom para vocês, desejo que a gente vença esse momento difícil que nós estamos vivendo com a pandemia, para emergir como uma sociedade cada vez mais justa, né? Muito obrigada, tudo de bom.